Estamos celebrando hoje a solenidade da Assunção de Maria aos céus. Nós sabemos, na nossa igreja nós temos 4 grandes dogmas, verdades de fé acerca de Maria. E este último dogma da Assunção, o mais recente, foi proclamado em 1950 pelo Papa Pio XII e ele quis consolidar uma devoção que já existia há muito tempo. Desde o século III, IV, os cristãos, em várias partes do mundo, de modo especial no Oriente, já tinham esta convicção de que Maria não teria morrido. E celebravam então a dormição de Maria, a dormição de Nossa Senhora. Por quê? Por uma convicção muito certa. A convicção de que Maria, uma vez preservada do pecado original, e aí vem o dogma da Imaculada Conceição, ela não poderia experimentar a morte. Por quê? Como nos lembra São Paulo, o preço do pecado é a morte. Ora, se Nossa Senhora não experimentou o pecado na sua vida, porque por uma graça de Deus ela foi preservada para poder acolher o seu filho Jesus, então ela também não poderia experimentar a morte, que é a consequência do pecado. E por isso, desde sempre, a sensibilidade dos fiéis, a sensibilidade do povo foi criando esta bonita devoção e consolidando esta verdade de fé, que lá em 1950 foi declarada como um dogma mariano. E aí pode ser que algum irmão ou irmã protestante diga assim: mas onde está a fonte bíblica para vocês afirmarem que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma? E aí todos nós vamos ter que responder diretamente e objetivamente: não há nada na Bíblia que diga, de fato, Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. Não há. O texto do evangelho que nós ouvimos hoje não fala nada sobre isso. Pelo contrário, fala da visitação de Maria à sua prima Isabel. Agora, nós sabemos muito bem que a nossa fé, ela se fundamenta em 3 grandes pilares, a nossa fé católica. O primeiro grande pilar é a Sagrada Escritura, aquilo que está na Bíblia. O segundo grande pilar da nossa fé é a sagrada tradição, aquilo que ao longo dos mais de 2000 anos a igreja foi entendendo e aprofundando. E o terceiro grande pilar é a sensibilidade dos fiéis. O povo de Deus tem um tato, uma sensibilidade, um faro religioso que vai ajudando a aprimorar, a crescer na compreensão da fé, na compreensão, inclusive, da palavra de Deus. Então, é com base nesses 3 pilares que nós vamos elaborando grandes verdades da nossa fé, inclusive da Assunção de Maria. E às vezes a gente confunde um pouquinho, porque as palavras são muito parecidas. A ascensão de Jesus é diferente da Assunção de Maria. A ascensão de Jesus significa que ele subiu aos céus por suas próprias forças, com o seu próprio poder. Por isso ele ascendeu aos céus. Assunção, esta palavra Assunção, significa que Maria não tinha forças para sozinha subir aos céus. Por isso ela foi assumida. Então, Deus quem assume a Nossa Senhora e a leva para a glória. E de que forma isso acontece?
a proclamação do dogma diz assim, que Maria, tendo sido preservada por uma graça especial da parte de Deus do pecado original, tendo completado os seus dias terrenos, foi assumida por Deus e elevada aos céus em corpo e alma. Olha que verdade bonita, corpo e alma. E é muito bonito porque a catequese seria grande, mas tentando resumir um pouco o paralelo entre a primeira leitura que nós ouvimos do Apocalipse de São João, que nos diz São João que o céu se abriu e lá no céu apareceu dentro do templo a Arca da Aliança. Vejam só, e nesta visão aparece uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, coroada com 12 estrelas, a Arca da Aliança para todos nós, irmãos e irmãs, é Maria. Se lá no Antigo Testamento, a Arca da Aliança, todo mundo entende o que significa a Arca da Aliança? Era uma caixa muito grande, feita de uma madeira de acácia que não se corrompia, toda ela cravejada de ouro, e dentro desta caixa, a Arca da Aliança, que a gente ouve tanto lá no Antigo Testamento, dentro desta caixa estavam as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E ali o povo do Antigo Testamento considerava como a grande expressão de Deus. Ali estava a materialização do sagrado. Por isso que eles queriam e construíram um grande templo para guardar a Arca da Aliança. Só que a história do Antigo Testamento diz que no tempo da perseguição a arca se perdeu, foi escondida e depois não acharam mais a Arca da Aliança. Esta grande caixa, feita com uma madeira incorruptível, onde o povo guardava as tábuas da lei. E aí, quando nós chegamos no Novo Testamento, lá no Apocalipse, quem é esta Arca da Aliança por excelência? É Nossa Senhora, é a Virgem Maria que dentro do seu corpo traz aquilo que de mais sagrado existe, o próprio Jesus. Se lá no Antigo Testamento esta arca tinha sido feita por mãos humanas, com madeira de acácia para ela nunca mais se perder, nunca mais se desfazer, era incorruptível, no Novo Testamento, a nova Arca da Aliança é Maria, feita, preparada pelas mãos divinas, e a sua carne, o seu corpo, o seu espírito, assim como a Arca da Aliança do Antigo Testamento, não poderia se desfazer, não poderia se perder. E por isso, então, esta grande verdade, Maria não poderia terminar os seus dias debaixo da terra, não poderia ter o seu corpo se desfazendo como todos os nossos corpos mortais, porque ela, como uma nova Arca da Aliança, estava junto de Deus, foi assumida por Deus. Irmãos e irmãs, esta grande verdade de fé tem grandes ensinamentos para nós. Um deles, Maria é assumida em corpo e alma junto de Deus. Vamos repetir assim? Maria foi em corpo e alma para Deus. É para vocês não esquecerem e acordarem, não é? Porque o sol e o calor agora à tarde não é fácil. Maria foi em corpo e alma para junto de Deus. Vamos lá? Maria foi em corpo e alma. O que significa isso? Que não só a alma de Maria foi assumida por Deus,
mas também o seu corpo. A igreja está afirmando que o corpo de Maria e, consequentemente, todos os corpos humanos também são sagrados, são importantes. E daí nasce uma bonita teologia do corpo, a partir deste dogma mariano, que nos ensina a termos também um cuidado, uma reverência, uma atenção para com os nossos corpos. A gente não pode viver numa espiritualidade que separa. O corpo está aqui, a alma está ali. Alguém está vendo alguma alma aqui? Estão enxergando? Ainda bem que não, porque senão é um fantasma. Aonde estão as nossas almas? Dentro dos nossos corpos. Então, quando a igreja diz que Maria foi em corpo e alma para junto de Deus, a igreja está dizendo: a alma tem uma importância singular, o corpo também é importante na nossa existência, e por isso nós temos que pensar sempre numa unidade. Não podemos pensar separadamente. E agora eu vou cuidar somente do meu corpo. Tem muita gente que cuida muito bem do corpo, está com a saúde impecável, está tudo ok, mas está vazio por dentro, porque não cuida da alma, sem espiritualidade, sem fé, sem esperança, sem profundidade. Também é verdade que existem algumas espiritualidades alienadas que dizem assim: não, tudo que é do corpo não é bom, é só as coisas do espírito. Não está certo. Cuidar bem das coisas do espírito, da nossa fé, da nossa espiritualidade, nos leva a termos também um compromisso com a nossa corporeidade, porque nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, que a festa de hoje nos ajude a entender este grande mistério da Assunção de Nossa Senhora, nos ajude a entender que Deus a assumiu em corpo e alma porque ela era a toda preservada, toda bela, toda perfeita, e nos ajude a entender também e a cuidarmos bem desta obra-prima da criação divina, que é o templo que cada um tem, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa saúde, a nossa espiritualidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.